Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Faz Sentido, o podcast oficial da Certsys. Hoje aqui vamos bater um papo, você já sabe, nosso principal tema, tecnologia, inovação, tendências, mas hoje a gente vai entrar num papo com um cliente da Certsys aqui para a gente falar um pouquinho sobre transformação digital, alguns produtos desse cliente também que nós ajudamos a desenvolver. Mas vou começar aqui apresentando ele, que já é de casa. Já está sempre aqui no podcast, vocês já viram o rosto dele várias vezes aqui, João Teixeira. Muito obrigado, pessoal. Legal, obrigado, BV, por virem, aceitarem nosso convite. Espero que o papo seja muito bacana. Ele que veio uma vez, gostou e está de volta aí também, Matheus Almeida. Obrigado, pessoal, pela presença aí. E vamos em frente. Estou bastante curioso aí para escutar algumas coisas de vocês. Vamos matar essa curiosidade com ele, Daniel Vargas. Obrigado, Daniel, pela presença. Prazer, obrigado a vocês pelo convite. E com ele também, André Franken. Seja bem-vindo, André. Obrigado pelo convite. Bom, já alinhamos aqui, vai ser Vargas e Franken, tá, gente? Que são conhecidos aqui. Vamos por esses nomes aí, vocês vão ver o GCzinho aí embaixo também, então vamos lá. Eu queria começar já com uma pergunta que eu gosto de saber, como a tecnologia entrou na vida do Varguinhas e do Frankenzinho lá atrás, até chegar na atuação de vocês hoje pelo BV. Vai lá? Bom, faz tempo, né? Faz um tempo. Vai entregar a idade já de cara, Vargas. Na época que eu estava na graduação, fazendo física, eu já estava envolvido em projetos de análise de dados. Só que na época, né, a gente fazia com Fortran, com C++, com negócio, né, linguagens que talvez não todo mundo hoje em dia conhece, né? E nessa época já fazia data science, só que na época não se conhecia como data science. Conhecia como uma análise de gráficos, análise de caimentos nucleares, blá blá blá, coisas mais específicas da indústria, da academia. Aí já eu fiquei muito apaixonado por esse tipo de trabalho, né? Quando eu fui para fazer mestrado, doutorado, quando eu era acadêmica, eu continuei já aprimorando esse tipo de tecnologias, né, de softwares e linguagem de programação, de pacotes, né, e fui mais profundo nessa área. Então, até no final, né, do doutorado e no pós-doc, que eu fiquei fazendo busca de nova física, né, de matéria escura, por exemplo, usando machine learning. Então, eu já estava fazendo faz vários anos isso, né? E aí já estava super envolvido com essa área de dados, né, de ciência de dados. E aí depois, bom, chegou o momento de trabalhar e fui para a indústria, Trabalhar não, ganhar dinheiro, né? ganhar Porque dinheiro. trabalhar você já É trabalhava. verdade. De E ganhar até, dinheiro. desculpa até te interromper, Vargas, Sim. mas assim, parabéns, seu português está muito bom, mas a gente percebe um sotaque aí, Ah, né? sim, com Conta um certeza. pouco desse sotaque aí também, de onde você é, por favor. Eu sou da Colômbia, Aham. de Bogotá, e é sotaque de lá, né? E bom, aí depois fui para a indústria, né? E comecei já a aplicar esses conceitos, esse tipo de aprendizado em problemas da indústria, né? E aí me apaixonei também nos problemas, né? Os problemas que para mim foram interessantes no sentido que na academia eu solucionava um problema com machine learning, só que ficava num papel. Num Uhum. paper, né? Você publicava o papel, eu ia lá, você ficava feliz porque três loucos no outro país gostavam dele e citavam no outro paper. Era uma felicidade. Mas era muito difícil sair e impactar algo imediatamente, porque era algo muito abstrato, né? Era a procura de matéria escura usando tal tipo de sistemas. Agora, na indústria, o que me apaixonou foi que você aplica esse tipo de conhecimento, de técnicas, e você impacta o cliente direto. Você cria um modelo baseado em dado real e vai para na frente, o cliente na frente, o usuário tipo do, do banco, dos aplicativos, já vão aplicar esse tipo, já vão ser impactados por esse tipo de modelos e, tipo, é apaixonante esse tipo de interação imediata, de ver que teu desenvolvimento impactou o cliente, né, na frente. Então, isso foi mais ou menos uma minha curta história aí de como me envolvi com a tecnologia até agora. E você, Franklin? Bom, eu tive uma infância, eu era muito hiperativo, tinha vários déficits de atenções e outros problemas, e tinha, para mim, estudei em colégio de freira, de padre, isso aí para mim era uma tortura, reprovei vários anos, ia muito mal na escola, parei de estudar, resolvi trabalhar, sair de casa,
e acabei não fazendo faculdade. E fui empreender, porque naquela época, se você não tivesse um diploma, ficava muito difícil arrumar emprego, né? Então, só que eu sempre tive um sonho de trabalhar com inovação e tecnologia desde pequeno. Eu não gostava de ir para a escola, mas quando eu chegava em casa, eu ficava estudando enciclopédias de física que tinha em casa. Nem entendia nada, mas adorava ver as Muito mais figuras e tal. difícil que o que tinha na É, escola, né? funciona- funcionamento de motores, magnetismo, várias coisas aí. É, e aí comecei a empreender, então fundei várias empresas, a maioria das primeiras deram muito errado. Não tinha experiência, não tinha dinheiro, não tinha nada. E aí depois eu acabei mudando para Curitiba. Eu morava lá em Chapecó, Santa Catarina, no interior, né? Era muito difícil fazer qualquer coisa nova no interior, né? E aí mudei para Curitiba, fui morar com meu pai. E lá eu falei, já que eu tenho que procurar emprego, tô vindo para um lugar onde eu não conheço ninguém, eu vou estudar tecnologia e vou buscar algo nessa área. E aí comprei um monte de livros, comecei a estudar, e por eu não ter feito escola regular assim, eu acabei me especializando em aprender qualquer coisa. Eu sempre gostei muito de aprender. E aí fiz um teste numa empresa de localização de software, passei e comecei a minha vida de tecnologia lá, e lá aprendi a programar bastante, com muitas linguagens diferentes. Depois, essa empresa na Guerra do Golfo, lá em 2002, começou a ter problemas, porque os projetos vinham de Israel, eles não conseguiam mais viajar para lá. Hum. Aí, essa empresa quase fechou, a gente saiu. Eu, na época, tinha acabado de casar e montei uma agência de publicidade digital. Fiquei aí 7 anos nessa agência. Fiz muito projeto legal, atendia Boticário, fazia sites, fazia um monte de coisa diferente. E aí eu tinha a ideia de fazer um sistema de marketing comportamental, que era um negócio que eu nem sabia o nome na época. Eu tinha a ideia de fazer aquilo, depois fui estudar e vi que era marketing comportamental, né, behavior. E aí montei uma plataforma de machine learning para e-commerce na época, né, 2010. Vendi essa empresa para o Buscapé. Me tornei depois executivo do Buscapé. Comecei a atuar em infraestrutura, me tornei CTO lá, então comecei a atuar em arquitetura, infraestrutura, segurança, todas as disciplinas aí de TI e aprender muito, né? E depois acabei indo para o Itaú. Lá eu construí o cloud privado de Itaú e todos os processos e várias coisas aí relacionadas à transformação digital que ele tinha começado na época. Depois, 2018, eu fundei uma cervejaria, saí do Itaú para fundar uma indústria. Essa indústria é uma indústria também bem diferente, 4.0, para fazer cerveja white label, um processo bem diferente de inovação de cerveja mesmo. E em 2020 acabei caindo no BV, querendo voltar para o mercado. A gente fez uma fusão da cervejaria com uma outra indústria e voltei para o BV para fazer a transformação digital no BV. Estou aqui ainda, então história curta aqui é isso. Boa. E até falando agora sobre o último ponto aí da jornada, sobre BV, que é onde vocês convergem, cara, eu percebo que o setor financeiro, assim, antigamente a gente achava ele bastante engessado, cheio de burocracias. Eu vim de banco, um banco que nem existe mais. Trabalhei no Banco Real, tô entregando a idade aqui também, né? Mas enfim. E eu tenho esse histórico de que o banco é um setor assim muito cheio de processos, muito cheio de burocracia e até muito tradicional. E hoje banco e setor financeiro é quem puxa a inovação e tecnologia aqui no Brasil e no mundo também, né? Gosto de citar aqui, já até falei em outro episódio também, minha prima mora 12 anos em Londres e ela quando chegou no Brasil, a última vez que ela veio, ela falou: "Quero fazer Pix". Então, o Brasil, de fato, desponta para algumas tecnologias no mundo, né? Como é viver isso para vocês e como vocês veem essa transição também de um segmento que era tido como travado, entre aspas, e esse segmento que puxa a inovação? Eu diria que, assim, travado sim, mas bancos sempre tiveram inovação, né? Sempre tiveram um pezinho aí em novas tecnologias, em plataformas, Uhum. mas num primeiro momento, sempre as instituições financeiras são todas muito reguladas, né? Sim. Tem muita auditoria em cima, então
tem que ter processo, tem que ter tudo organizado. Então, isso realmente às vezes trava as coisas. Porém, os bancos têm uma capacidade de investimento quando precisa se transformar, né? Que a gente fala muito que todos os projetos que a gente faz em qualquer instituição financeira, eles são muito pautados em cima de VPL, né? Então, se aquela iniciativa não trouxer receita, não trouxer resultado, nem se faz. Então, antigamente, se via a inovação tecnológica, a transformação, como algo que não valia a pena, né? Uhum. E realmente, talvez na época não trazia muito valor, né? Só depois que realmente veio o digital aí, que a velocidade das coisas mudou muito, que realmente os bancos começaram a investir nisso. O que eu tenho a dizer do BV é que, por ser uma instituição menor, mas ela é muito pautada em uma cultura forte de pessoas, né? De gestão de pessoas, e a gente tem uma capacidade de se transformar rápido. Acho que os times têm muita autonomia, então isso ajuda, facilita, né? E nós começamos a transformação uns 3 anos atrás, que a gente começou a investir mais aí nisso, investindo muito nos processos ágeis, né? Em cima de agilidade, em cima de mudar processos até de compra de tecnologia e tudo mais. E isso ajudou a acelerar as coisas, né? Então, eu vejo que o BV hoje seja a instituição financeira que mais está se transformando mais rápido, né? E as velocidades das coisas estão indo cada vez mais para acompanhar realmente empresas.com aí, e muito pelas escolhas que a gente fez da transformação. O que nós vamos mexer primeiro, onde a gente vai tocar aqui, né? Quais são as estratégias que a gente vai fazer. Isso, acho que a gente foi muito feliz aí, e o resultado está começando a vir agora de uma forma muito rápida, né? Você tocou num assunto que eu vou passar a bola aqui para os meus companheiros. Equipes ágeis, que estão transformando e puxando essa régua. Como vocês comentam aí da transformação que, de fato, a agilidade traz para os negócios também, né? Eu acho assim, eu tenho relação com o BV aí, acho que desde 2011, né? Já faz bastante tempo. E acho que o que o Franklin falou é muito a qualidade do banco, né? A gente viu ali o banco, obviamente, mais familiar, né? Se desenvolvendo, tendo toda a profissionalização, indo para inovação de sistemas, depois data center próprio, né? E agora trazendo toda essa digitalização, nuvem, né? E agilidade para os clientes e toda essa velocidade. Isso, obviamente, passou por uma transformação da cultura também, né? Porque para você poder inovar, você tem que experimentar, você vai errar, né? Que nem o Franklin comentou aqui que nas startups no começo ele errou, mas aqueles erros trouxeram inovação e trouxeram um aprendizado muito grande. Então, eu vi isso acontecendo, né? Desde 2011, passei por vários CIOs ali, né? Eu conheci o Franklin também da época do Itaú, e agilidade no banco é uma realidade. De vários clientes que a gente atende, o BV tem um nível de maturidade nesse tema de agilidade que é muito grande e muito reconhecido no mercado, né? Então, e agilidade não é só na TI, agilidade é em todas as áreas de negócio, né? E o Frank, acho que também por ter passado por outros bancos aí, acho que pode comentar também um pouco isso, A gente essa visão da agilidade, né? Pro desenvolvimento do banco e para atendimento dos seus clientes. A gente também investiu muito em liderança, né? Até quando eu entrei, o banco trouxe muitas pessoas de fora do mercado. Começou pelas camadas mais altas de liderança, e aí a gente foi trazendo pessoas com um mindset diferente, formando também as pessoas internas, né? E eu sempre falo, né, que tem dentro dos 3 pilares ali de tecnologia, pessoas e processos, não adianta você investir em nenhum deles só, né? Você tem que investir nos 3, que um não conversa com o outro, né? E quando chegamos na época, a gente tinha uma tecnologia que ainda estava longe da agilidade, que já estava muito madura, das pessoas que ainda era uma estrutura organizacional diferente
que não combinava, né? E aí a gente começou a mexer nos outros dois pilares e as coisas começaram a acelerar bastante. Então, a agilidade realmente, quando eu cheguei em 2020, o banco já estava todo dividido em squads, já trabalhava bastante de forma horizontal, mas a maturidade que a gente ganhou nos últimos 3 anos com agilidade aí foi bem grande. E a gente passou de uma das instituições que estavam com uma curva de maturidade, não só de TI, mas também o Vargas vai falar aqui um pouco de dados. A gente estava aquém do que deveria, hoje a gente já se tornou referência, né? Então, e tudo por conta de investimento em processo, pessoas e tecnologia. E a agilidade, né? Assim, até comentando um pouco do histórico, né? No começo você está colocando agilidade em cima das pessoas. Depois que você já começou a colocar o processo, você traz pessoas que já têm aquela cultura de agilidade, que é totalmente diferente, né? Exato. Porque aquilo já está dentro da pessoa, né? A agilidade já vem, é óbvio que dá para você treinar, dá para você aprender também, mas você tem que ter pessoas que estejam abertas, porque senão você não vai conseguir ser ágil nunca, né? A Acho gente que esse é trazendo um ponto que você pessoas. colocou de trazer pessoas novas, né? Trazer pessoas de outras regiões, com outros conhecimentos, tudo isso essa diversidade toda ajuda na agilidade e na inovação, né? Exatamente, você acaba contaminando, né, o ambiente com pessoas novas e pessoas antigas, e elas vão umas aprendendo com as outras e as coisas vão se modificando, né? Tem até um ponto sobre isso ainda, né? Eu comentei aqui nos bastidores. Eu tenho bastante amigos no BV de diversas áreas. E eu percebo que todos eles aí foram picados aí por esse bichinho da inovação, digamos assim, né? Então, a inovação não está só em tecnologia, né? Não. A inovação ela é cross, né? Então, como vocês fazem para fazer com que isso transcorra pelas áreas, né? A gente começou há um tempo atrás com uma área focada em inovação, para realmente puxar essa agenda de inovação para o banco e ensinar o banco a fazer inovação. E ela agora entrou num momento onde vou pegar e vou distribuir esse conhecimento dentro da empresa e todo mundo vai fazer inovação, não vai mais ter uma área especificamente de inovação, porque esse modelo não escala, né? Então, Perfeito. e a gente fez isso não só com inovação, mas a gente fez com várias outras coisas, né? Tem as novas arquiteturas aí que a gente construiu para a transformação dos sistemas, que a gente fez a mesma coisa. Começou uma área que o core, né, a arquitetura-alvo, o desenho, e depois colocou isso em produção, aprovou esse MVP, esse case, e aí depois distribuiu para todas as áreas fazerem. Então, tem um DNA muito bacana lá, a gente trouxe pessoas em todas as áreas com esse DNA, e isso tudo ajudou no caldo aí de realmente a empresa inteira pensar com esse mindset de inovação. Boa. E aí eu acho que até indo um pouco nessa linha de novo, né? O Vargas estava comentando da academia, né? Das matérias escuras. Foi o que você falou, Matéria Vargas? escura. Matéria escura. Matéria escura. Não sei se tem relação com buraco negro ou não, mas eu imagino que possa ter alguma. Pode ter. É. Mas e você citou, né, essa questão da inovação. O que que a academia traz de ensinamento, né, para inovação, né, nesse sentido de experimentação, né? Acho que isso é muito legal. Se você pudesse falar um pouquinho, o que que isso te ajuda a trazer isso para a indústria, né, para o Uhum. mercado. Eu acho que na academia a gente tenta entender um problema muito bem. O grande foco do cientista é entender um problema também que ele consiga colocar um pequeno contribuição ao mundo de como provavelmente o problema vai ser solucionado, né? Isso traz bastante uma cultura de entendimento profundo, Uhum. né? Quando isso você translada para a indústria, é esse profissional que não é um profissional que vai entender a superficialidade do assunto e vai tentar, né, solucionar, senão ele vai tentar ir lá no fundo da raiz do problema, entendimento do problema bem raiz, e trazer esse tipo de método científico aplicado a um problema da indústria. Então, acho que essa é das coisas que eu percebo, e muitos dos meus colegas também da ciência, que ele se dá muito bem na indústria por isso, porque a indústria soube ver, né, esse tipo de comportamento de patrão, né, nos cientistas, né, e eles trouxeram eles para solucionar problemas difíceis da indústria, né, problemas bem arrojados que o cientista consiga
pensar na forma que consiga trazer propostas novedosas. Até eu contava, né? Que às vezes se surpreende, nossa, mas como você pensou nisso? É uma coisa natural para o cientista pensar de uma forma global, tentar ver o panorama geral da situação e encontrar a raiz do problema, né? Então, acho que essa é das coisas que eu mais vejo como contribuição do cientista dentro da indústria, né? Legal. Queria até dar uma pulada aí já pro seu tema de dados, enfim. Pensando em escalabilidade de produtos, de serviços, marketplace, enfim. Como você arquiteta os dados em prol desses serviços para o usuário final? Como você mapeia isso, faz essa arquitetura para que chegue de forma segura, com a usabilidade também nos produtos que você desenvolve hoje, Vargas? Tá. O que eu costumo fazer com o meu time e na área de dados em geral é primeiro entender o problema profundamente, né? O melhor possível. O que está acontecendo com esse problema e como o cliente, né, ele vai ser afetado, vai ser impactado, né, pelas possíveis soluções, né? Uma vez a gente entendeu esse problema, entendeu o cliente, seja um cliente mediano, tipo assim, vamos pensar, um cliente intermediário, não o Uhum. cliente final, senão, por exemplo, na área do banco, né? Mesmo assim, a gente entende qual é a necessidade dessa área de banco, porque eles vão tomar decisão a partir do que a gente construi. Então, a gente entendeu esse problema, leva para uma arquitetura, né, para um sistema que a gente planeja de uma forma escalável. Tipo, que se a gente. Eu até costumo falar às vezes para meu time, eu trago esse tipo de conceitos. Tenda a infinito o problema, tenda a ser o problema. Na física é muito comum quando você quer validar uma situação, você colocar o caso limite. Ó, Uhum. tipo, tem 500 mil milhões de requisições, como você vai comportar no sistema? Tem zero requisições, como você vai comportar? Tipo, esse tipo de situações, limite, na física é muito comum. E isso, na hora de arquitetar tua solução, traz bastantes insights, porque você consegue perceber, por exemplo, pontos fracos da arquitetura, pontos que você tem que ter que tomar cuidado, que tomar mais previdência nesse sentido, né? E isso ajuda bastante. Então, uma vez a gente traz os princípios físicos, né, dentro do que a gente está arquitetando, já os componentes começam você a montar, né, visando logicamente a solução do problema. Então, acho que tá assim, falando em geral, o que eu tento fazer quando arquiteto as soluções com o meu time é trazer esses princípios físicos da natureza e arquitetar a solução. Colocar a tecnologia como meio para te ajudar a resolver um problema, né? Mas Exato. você começa já olhando o cliente para pensar a solução em si. Sim. Matheus, eu percebi que você deu umas 2, 3 respiradas quando eu ia perguntar. Vai lá, cara. Você entrou no viés aí mais técnico, né? A Vai lá, parte que eu garoto. gosto mais. Eu estava ansioso aqui já esperando a minha vez. Mas eu tenho uma pergunta, né, para você e depois um tema para o Franklin também. Você falou lá no início, né, de análise de dados, que hoje é o Data Science, a gente passou pela era do BI, aí passamos por Data Analytics e agora estamos falando de IA e IA generativo. Como que você enxerga toda essa evolução, o que que é mais do mesmo, né? Então, assim, quando a gente fala de machine learning, muitas coisas que hoje estão na IA são modelos treinados, né? São modelos que foram criando ali uma base de conhecimento para assuntos como desenvolvimento, para dados, para previsibilidade, enfim, uma série de assuntos diferentes. Então, fala um pouco para a gente a respeito dessa evolução, como que você vê a IA dentro disso tudo, como que de fato vocês vão poder evoluir para deixar com que a IA entre dentro desse universo, o que que ainda vai ser mais do mundo do machine learning, e depois eu vou voltar um pouco mais ali para o Franklin para falar um pouco dessa fundação, né, de dados, porque o que a gente vê hoje a empresa quer fazer IA de qualquer jeito. Mas o que está lá no banco de dados, né? É consistente aquele dado? Tem dado duplicado? Tem dado faltante? Então, assim, o que que é verdade, o que que não é? Então, fala um pouco para a gente dessa parte de machine learning, depois eu quero ouvir um Franklin falar um pouco mais dessa parte da estruturante, Boa. por favor. Então, eu sempre penso e converso com as pessoas, e eu acho que o cientista de dados hoje é um artista, né? E um artista que tem vários pincéis possíveis para pintar. Nem todo problema precisa de IA. E eu até sempre com eles falo, tem muito problema que a gente com um nível a gente soluciona se necessário, né?
A IA vem como uma ferramenta poderosa, né, para solucionar problemas que você quer talvez entender mais profundamente, ou a estatística que você precisa automatizar por dentro, ela é muito complexa, tá? Você quer entender um comportamento, quer prever um comportamento, e aí que entra a IA. Então, toda essa evolução da IA, né, agora até os modelos de linguagem, eles vêm para facilitar. É outro tool que o cientista vai ter, não necessariamente um tool que ele vai ter que usar, Hum, né? É uma coisa que eu até reforço, né? Não sempre para solucionar um problema tem que usar IA. Às vezes um problema mais simples você pode Uhum. solucionar, né? Mas a gente cada vez está tentando entender mais o cliente, né? Cada vez, entre mais entenda a gente o cliente, as necessidades dele, melhores ofertas a gente faz. E esse entendimento profundo requer muitas vezes algo mais complexo. Não dá às vezes para solucionar um problema complexo com uma solução simples. Às vezes, o problema é complexo, você tem que ter uma solução complexa. Então, aí que entra esse tipo de evolução, ajudando o bebê. E o bebê está sempre testando, o time de ciência sempre está testando, e nós, como plataforma, né, que somos que criamos o acabouço para eles colocar esses modelos, temos que estar preparados, né, até para colocar isso com governança, com segurança, etc. Então, eu acho essa evolução, né, sempre são tools novas para solucionar problemas cada vez mais complexos, né, entender melhor o cliente e cada vez ser mais assertivo. legal. E aí eu acho que essa jornada, né, quando você fala assim, de entender melhor o cliente, de eu colocar ofertas mais assertivas, de eu entender a jornada dele dentro do banco, o que que ele precisa, o que que seria uma oferta aderente, enfim, NPS, várias outras coisas. Entra um pouco no seu universo de Data Ops, né? Então, assim, como hoje você consegue preparar uma jornada consistente e governada para que o cliente, desde o momento que ele interaja, seja através de um veículo, mas ele também tem uma conta digital, ele vem de um outro banco. Como que esse dia a dia, né, de dados funciona para que você consiga sempre fornecer informações confiáveis para que ele trabalhe esses modelos de maneira consistente? Quando o banco começou a querer mexer com machine learning, com modelos, modelos sempre teve, né? Mas quando começou a realmente querer democratizar essa prática em toda a empresa, a gente se deparou com um problema que era muito estrutural, né? Então, tá bom, eu quero fazer machine learning com os dados, mas onde estão os dados? Qual é a qualidade deles? É, é confiável, não é? E tudo mais, né? E então a gente desenhou uma plataforma, né, de DataOps, onde a ideia era realmente escalar isso, né? Então a gente na época trabalhava de uma forma muito operacional, tipo, precisava de muitas pessoas fazendo trabalhos manuais, né, de configuração, de criação de tabela, de movimentação de dados, e isso não escala, né? Se a gente quer realmente tornar o negócio democrático para toda a empresa, a gente tem que ter uma plataforma um pouco mais automatizada e usar as pessoas para fazer os trabalhos mais nobres, não operacionais, né? O que que a gente fez? A gente criou uma plataforma sempre com um mindset muito de plataforma mesmo, onde eu configuro esses dados na sua origem, né? E a partir dali, toda a parte da ingestão é feita já nasce com qualidade essa ingestão. Então, qualidade, linhagem, classificação, mascaramento, todas as políticas de segurança de acesso, né, que atendem aí a LGPD, que é um tema que está pegando forte nas empresas, né? Uhum. Também era uma necessidade para a gente atender. E, e essa esteira de automação aí, de ingestão de dados, ela já nascendo na origem, através dos data owners aí, que são os donos dos sistemas produtos ali, que tem os donos dos dados, eles já configuram isso de uma forma que dali para frente segue uma esteira, praticamente uma esteira de DevOps de dados, que organiza esses dados no Data Lake lá, onde os cientistas vão pegar isso e realmente fazer os modelos e trabalhar com os dados com qualidade, com garantia, né? E também disponibilidade, porque o dado tem que estar disponível na hora que ele precisa, com a latência que ele precisa, né? Então, tudo isso a gente configurou e fez essa plataforma que nos possibilitou aí acelerar muito a estratégia de dados. Muito bom. E assim, parece que é uma pergunta básica, né? Você pensa assim, poxa, mas um banco nesse nível, isso é uma premissa, mas não é não. E assim, eu Não. falo isso porque que eu tenho relação com outros bancos, né? E recentemente um banco grande brasileiro
estava vendo um projeto de master data, né? Um Exato. projeto de governança de dados. Então, estamos falando de IA, né? Os bancos maiores também são pioneiros no assunto, mas e a casa, né, cara? E a fundação? Então, assim, a minha pergunta para você foi exatamente para entender por que que o cliente final lá do BV na ponta ele tem uma experiência personalizada. E É, não é porque a IA funciona muito bem, é porque a fundação está bem montada. exato. O interessante é isso, né? A gente começou a fazer as pequenas iniciativas de machine learning, começou a trazer resultados, os executivos falaram, tá, eu quero escalar agora, eu quero fazer em todas as áreas, quero fazer na minha área. E aí a gente começa a travar tudo porque não tem essa disponibilidade de dados, né? Então, esse é um problema que todas as grandes empresas têm, é um problema que não é fácil de resolver, né? As maiores aí estão com esse problema ainda e vão demorar um tempo para resolver. E o que a gente fez é negociar com o board do banco ter condições de priorizar essa plataforma em prol até de projetos que eram importantes para a gente colocar ela no ar e dali para frente realmente ter essa disponibilidade de dados aí para poder fazer as coisas. E aí eles aceitaram e agora eles são os nossos promotores aí na empresa, né? Eles estão defendendo bastante todas essas coisas que a gente está fazendo porque isso aí acelerou muito aí. Acho que você falou Legal. uma coisa bacana, Franklin, que é a questão de como escalar, né? Então, e o Vargas também falou um pouquinho disso daí, do conceito de laboratório de vocês lá, que depois expandiu para as áreas. Como que você enxerga essa questão do citizen development, né? Que fala de como as pessoas ali, todas as áreas de negócio, tirarem proveito. Qual que é o maior desafio que vocês encontram? Então, você comentou um pouco, né, dessa plataforma que vocês desenvolveram, que, pelo que eu entendi, provê essa base, essa arquitetura, essa facilidade de acesso. Agora, qual que é o próximo passo? Se é que vocês podem comentar, Não, de qual que é o próximo passo e qual que é o próximo desafio para chegar nesse nível onde as pessoas vão estar gerando resultados e não dependendo da TI, né, para poder fazer tudo isso daí. eu sempre dizia para os executivos que a gente queria tirar o gargalo de tecnologia e colocar ele na área de negócio. E aí depende do apetite de negócio acelerar ou não, né? Sim. E quando a gente cria essa plataforma toda, né, aqui, desde DataOps até MLOps, e o MLOps aqui, o Vargas vai poder contar um pouco do desafio, que é você começa a fazer uma nova esteira de tecnologias diferentes que as pessoas não estão acostumadas a trabalhar. E é o grande desafio, né? Porque daí você tem que mudar a cultura mesmo, fazer as pessoas adotarem essas tecnologias. Às vezes tem a resistência, tem o medo, tem a insegurança. E fazer isso dá trabalho. Talvez dá bem mais trabalho do que desenvolver a plataforma. E aí é onde o Vargas está no desafio aqui com cientistas de dados, né? Conta um pouquinho, Vargas. Eu até fazendo uma introdução para esse tema, Vargas, eu comentei com o Matheus aqui, eu não sou um cara da área técnica, né? Sou de marketing. E aí, surgindo o termo MLOps, ficou na minha cabeça, nossa, mas machine learning, operações, como isso se cruza? Explica um pouquinho aí, cara, o que é o MLOps e quais são seus desafios nele, por Boa, favor. boa. É um conceito, é um paradigma, né, MLOps. E ele surgiu, né, a raiz de um dor que tinha muitas empresas, né, todas as empresas que tentaram usar IA ou usam IA, de levar essas inteligências no cliente, impactar o cliente. Então, a gente trouxe, né, e esse conceito está mais ou menos desde 2019, né, começou forte, e ele é Machine Learning Operation, né, ou seja, como a gente operacionaliza os modelos de IA, o Machine Learning. Ele traz os conceitos do que a gente chama de DevOps, né, que o Franklin comentou. E é uma cultura que visa, né, trazer, monitorar, colocar em produção, toda uma forma automatizada e governada, né? Isso permite que o cliente, o usuário dessa plataforma, ele interage com a plataforma e não tenha um gap, como era no passado, de precisar um engenheiro na metade ou um pool de engenheiro na metade ajudar ele a refactorar e levar as suas coisas para produção, que às vezes nem iam, né? A gente até tinha nas estatísticas que 80% dos modelos não iam para produção. Por quê? Porque não tinha MLOps, né? Esse Uhum. MLOps trouxe essa possibilidade.
Então, resumindo, né, um conceito e um paradigma, a gente trouxe essas boas práticas de DevOps e aplicou para Machine Learning. Tem uma diferença grande, né? E é que o MLOps, a diferença do DevOps, ele trata um matrimônio, um casamento entre o dado e o modelo. Quando a gente fala de DevOps, é só uma aplicação, vamos pensar, né? Você faz um deploy de tua aplicação, né? E ela vai se comportar como você fez o deploy lá e você vai fazer uma atualização, você vai fazer a atualização para esteira CI/CD que você montou, né? Quando a gente fala de MLOps, não é tão simples, né? Por quê? Porque o dado e o modelo eles são first citizens, né? Eles jogam um papel importante, os dois. E o cliente muda, né? Eu, por exemplo, faz 5 anos gostava de, sei lá, de virar do Paulista. Hoje adoro feijoada. Pega, chegou sábado, vou na Adeus, feijoada. Arequipa. Esse é dos É, meus, hein? é. Eu sou de Minas Gerais, Tá vou ter bom. que defender É aí isso aí, não, o meu lado. exato, eu vou na feijoada direto. Precisa virar o Paulista, então eu mudei. Se tivesse alguma empresa que está vendendo feijoada para Paulista, vai identificar, olha, a feature consumo do Daniel Vargas driftou, que a gente chama, né? Driftou, deu uma virada. Então, o dado do cliente muda, e o dado do cliente automaticamente é feito ao modelo de IA. Então, quando a gente fala de MLOps, essa esteira que a gente monta identifica esses drift, né? Essas mudanças do comportamento do cliente, coisa que é muito diferente do DevOps. A aplicação não drifa, ele é uma aplicação, né? O modelo de IA drifa, e por isso a importância, né? Tem muitas, e eu falo bastante disso, né? Que tem modelos em produção que começam a dar até prejuízo, porque eles usam toda a infraestrutura, né? Levanta, sube um cluster, roda, sube Spark, sube um contexto, sube 10 pods, etc., dependendo o parrudo do modelo, mas ele não está acertando o cliente, ele não está trazendo. Por quê? No início, o cientista treinou com uma safra, sei lá, 5 meses, mas esse modelo já está lá faz um ano em produção, faz, sei lá, um tempo. O cliente de um ano atrás, a gente Já muda, não é o é mesmo. outro cliente, é outro comportamento. Então, trifou. Muitas vezes, se a gente não tem MLOps, a gente é muito difícil identificar esse tipo de comportamento. Tem modelos em outras casas que duram anos. Nossa, mas esse modelo temos que tumbar, porque parece que não está funcionando, não, porque não entrou na esteira de MLOps, ou seja, tem um retraining, tem um continuous training, né, que a gente chama, dentro dessa esteira que permite identificar o novo comportamento do cliente. Então, MLOps traz esse tipo de visão, né, dentro do ecossistema. Então, essa é uma das grandes vantagens, das grandes também dificuldades que a gente tem, né, porque é um casamento entre dado e o modelo, né? O código, né? Nesse sentido. Os dois vai na parte. São Fear City sendo os dois, né? É interessante essa visão, né? Nunca tinha pensado por esse lado. Verdade. Agora aqui a camiseta do Franklin, né, que tá escrito inovação e parceria e ecossistema. Eu tô sendo provocado por ela há um tempo também pra fazer pergunta. Mas, João. E agora você vai falar que eu roubei tua ideia. Não. E eu queria que você contasse um pouquinho, Franklin, porque isso eu acho que tem um pouco a ver com a questão do que vocês vêm fazendo ali, né, de plataforma também, de serviços financeiros, né, e de todo esse ecossistema. Se você puder comentar, eu acho, né, que é. Mas comenta um pouquinho aí do que quer dizer a camiseta e o. Minha pergunta é diferente. Essa Boa, boa. camiseta a gente criou uma marca, né, chamada Uhum. BVX, e na verdade foi criada há algum tempo já, e agora foi decidido que podíamos utilizar ela, e ela foi utilizada para a gente identificar o que é o ecossistema do BV, né? Nesse ecossistema, a gente tem a parte de CVC, que investe, né, Venture Capital aí, que investe nas empresas, em fintechs. A gente tem as iniciativas de inovação, a gente tem também a plataforma, né, que são os serviços financeiros. Então, tem várias áreas do banco dentro dessa mandala que a gente montou, chamada BVX, Legal. né? Plataforma é um tema que eu acabei não, né? Foi começo do ano, agora que eu já vi que o ano está acabando. Tá passando muito rápido. Eu vim para a área de plataformas, antes eu estava cuidando de arquitetura, de operações, né, de infraestrutura e dados, e agora eu estou migrando para a área de plataforma, que é uma business unit nova que está nascendo e que visa a gente dar mais foco, né? Já é uma coisa que o banco já é referência do mercado, que é o Banking as a Service, né?
há uns 5 anos já, foi pioneiro aí no mercado, e agora a gente está foco nesse mercado, criando essa área aqui que vai trabalhar somente nesse segmento. E aí, Franklin, esses produtos e serviços que vocês estão estruturando vão servir para a inovação do próprio BV ou também vai servir como oferta para o mercado, para outras empresas e consumirem ou parceiros, se você puder falar. Recentemente a gente fez a aquisição da Bentley, né, que era uma empresa da Melius, e essa empresa vem para reforçar aqui essa área chamada plataforma, né? É realmente uma plataforma de serviços financeiros, e esses produtos, a gente tem produtos de plataforma, que são produtos que atendem mais de um segmento, né? Que vão ficar dentro dessa BU. Esses produtos vão ser vendidos para o mercado, e também essa BU vai vender para fora, vai ser o canal de distribuição, né, dos produtos do banco. Então, seguros, financiamentos, né? Então, se eu quiser criar uma startup JP Bank, eu posso ligar para o BV e usar o base do BV e montar o meu Exatamente. banco. O que a gente está montando Olha lá, agora, meu sonho. Acho que eu vou conseguir realizar agora. o canal de distribuição, a ideia é que ele seja self-service, inclusive. Você vai entrar lá e vai se integrar Legal. sozinho, né? Sem ter muita fricção aí Bacana. de operacional. Ainda na sua camiseta, posso ir lá? Vamos lá. A gente vê a segunda palavra aí de parceria e pensando na oportunidade que a gente, como Certis, tem de participar com vocês aí na estratégia de vocês, no desenvolvimento de novos produtos, enfim, na construção de tudo isso. Como vocês veem, de fato, a parceria de novas soluções digitais? Ela é muito importante, né? Porque o que está acontecendo no mercado é uma exponencialização de tecnologias, de negócios, né? E as empresas, cada vez, por mais investimento que tenham, cada vez vão ter mais dificuldade de estar em todas as coisas novas que vão nascer, né? Então a parceria ela é muito importante, justamente para escalar a estratégia, né? Então, a gente ter parceiros como a Certis, por exemplo, nos ajuda aí a acelerar a estratégia digital. Vou te cobrar para você criar aí o CertBank, alguma coisa assim, para se plugar no nosso BaaS. É uma boa ideia. E o nome é bom, hein? eu já pensei no nome aqui na hora. Empreendedor é outro. Eu devia trabalhar no marketing. É verdade. Essa parte a gente corta para ninguém do mercado pegar o produto. Mas aí, também tá? com o seu histórico aí, pô, lá no começo já vendeu a empresa pro Buscapé, então. Eu tive agência de publicidade digital também. Mas assim, a parceria realmente é muito importante. A gente dá muito valor a ela, tanto que dentre os valores que a gente tem no banco, a parceria é um deles, né? Seja interno ou externo, a gente dá muito valor a isso e é ela que vai nos ajudar aí a chegar onde a gente quer. Muito bacana. Eu tenho. Ainda nesse tema, esquece Fica à camiseta vontade. já do Vargas. Já falamos de. Tenho várias perguntas de IA aqui ainda, mas Boa. pode seguir aí. Não, beleza. Não, eu queria pensar aqui contigo, Vargas. Eu sei que tem um projeto aí que você se orgulha bastante, chamado Kraken. E eu queria saber o que é o Kraken e os principais benefícios dele também para o banco e também para o cliente final, cara. Claro. O Kraken é o Melopus do bebê, né? Então, ele é esse ecossistema de tecnologias que permite que os modelos de IA vão para o cliente, né? Impactar o cliente de uma forma governada, monitorada, lisa, né? Tem uma esteira total que vai testar código, segurança de código, qualidade do dado. Quer até fazer um pouco da área de DevOps aqui com o Frank e DataOps. Garbage in, garbage out. Ou seja, se o dado não entra bom, o modelo pode ser o melhor do mundo. Né? Você pode estar o isso. melhor cientista de É o todos. casamento. Né? Exato, é casamento. O dado entrou mal, feio, não vai sair nada bom. Então, essa esteira do Kraken, ele tem esse tipo de capabilities. Ele conversa com a DataOps, né, para isso, e traz esse tipo de qualidade, né, de validação de qualidade, validação do modelo, dos binados. Então, ele faz essa esteira automatizada, e no final, né, o Kraken coloca o modelo lá, que vamos pensar, o modelo cria uma tabela. Então, ele
Ela coloca essa tabela no ambiente produtivo, seguro, né? Com governança, a gente sabe quem está usando, quem não, quem criou, em que momento, a gente registra o modelo, faz um versionamento automático, faz documentação na automática, né? Coisa que documentação, para todo mundo fica, né, um pé no saco. Puta, tem que documentar. Ele documenta automaticamente. Então a gente tem uma série de livrarias que a gente montou, né? Que o Kraken vai pingando automaticamente e vai fazendo agora preciso fazer isso, vai pingando ali, vai pingando outra. Então a gente tem Um conceito de um no-code, layer, até. isso, um layer de leaves, Sim. né? Que ele vai se alimentando disso para reaproveitamento de código, não ter uma esteira gigantesca de código repetido. A gente tenta minimizar toda a repetição de código, aproveitar cada passo, né? Então, esse é o crack. Então, é um produto que eu me orgulho bastante. Um filho, né, de faz um tempo nosso, já tem mais produtos lá na Brilhou o plataforma. olho aí, cara. É. Brilhou o olho aí. Mas é um produto Queria que... saber a origem do nome Kraken. Então, né, foi... Nossa, agora vai mais 2 horas. Essa Story pergunta short. Mas esse é fácil, porque se chamava antes Estrela de Melocos. Falei, Uhum. mas Estrela de Melocos? É. Não pega Estrela de Melocos, não é bonito. Aí eu tava falando com o meu time, né? Os verdadeiros construtores do Kraken, que é o meu time lá, time monstro que eu tenho. E a gente falou, "Oh, vamos colocar o nome." Aí tinha um, um engenheiro minho, que ele é bom de desenho, ele é bom, ele é rápido com isso. Ele é um Falou, craque. ele é um craque. Ele trouxe já o nome, trouxe já o desenho, o logo de um pulpo lá, fazendo coisas de IA. Tá pronto, aí craque, acabou. Tem A música resumiu um monte de coisa por trás. a gente criou vários produtos ali, né? Na esteira toda de dados, e aí tem todos os produtos têm nomes da mitologia grega ali. É Então, legal, legal. por Exato. isso que eu falei de 2 horas, porque realmente o pessoal Tem, ficou criativo aqui nesse negócio. João, liberado aí pro IA, cara. Vai lá, faz. Não, eu vi vocês falando muitas vezes aqui da questão da governança, segurança, né? Isso, obviamente, um setor regulado como um banco, e ainda mais um banco tão sério quanto o Banco BV, é um ponto muito importante, né? Eu queria entender o que o tema da IA generativa desafia, né? Vocês, desafia o banco, na visão de vocês, desafia esse tema de governança e de segurança. E como que vocês tratam desse tema dentro do banco? Bom, a gente sabe que quando você está trabalhando com esse tipo de tecnologia, você acaba sendo obrigado a compartilhar parte dos dados, né? Com servidores que podem usar isso nas respostas que outras empresas vão perguntar. Então, a gente tem um cuidado muito grande com isso. A gente até demorou um pouco para começar a trabalhar com essas iniciativas fortemente, porque a gente tinha que definir políticas para nos proteger com esses dados, até por conta da LGPD, né? Não só por conta de regulação. Mas eu vejo que as empresas que estão criando as soluções de IA generativa, elas estão se preocupando com isso. E elas estão criando aí os guardrails para manter a privacidade aqui dentro da empresa, né? Então, é uma questão de maturidade, né? Quando nasceu aí os primeiros chat GPTs aí da vida, todo mundo queria usar, ninguém sabia como, não tinha muito recurso para fazer, né? A própria OpenAI lá não tinha nada lá, né? Você usava o que estava lá na web e deu, né? E depois eles começaram a criar APIs, começaram a criar todos os controles para grandes empresas poderem utilizar isso de forma segura, né? Então eu acho que é uma questão de evolução. Eu vejo que o maior desafio não seria esse. O maior desafio, na minha visão, é a gente se manter atualizado, porque o crescimento dessas e a maturação dessas tecnologias está sendo muito exponencial, né? E aí o desafio é a gente se manter atualizado e implementando na velocidade que as coisas estão nascendo para se manter à frente aí da concorrência, né? até complementando aqui o que o Fraquinho fala, eu acho que, assim, os principais desafios que a gente tem com isso é ter uma
IA generativa governada em produção. Porque muitas vezes ela está lá na API, você manda na aquisição, Uhum. e muitas pessoas, não, tá fácil, né? Mas quando a gente está dentro do banco, dentro da estrutura, que a gente precisa ter, que ele falou, de segurança, esse bicho vira um monstro, né? A caixinha, às vezes, tem vários artigos, né? Até que o modelo de IA ele é uma caixinha, né? Mas tudo o que rodeia dele para ter esse modelo de IA com segurança, infraestrutura, governança, dados, segurança de redes, que não saiu para a internet, um dado, né? Privado, etc. É um universo atrás disso. Um dos desafios disso é ter esses modelos de, né? Tipo, super complexos, que podem trazer muito engano, mas lá totalmente sobre controle, né? É uma coisa que é bem desafiadora. Tem uma coisa também que eu acho que vale salientar aqui. A hora que a gente criou essa plataforma com o propósito de escalar o uso no banco, a gente criava um problema que é se eu não tiver uma governança parruda, se eu não tiver a manutenção das políticas de acesso, né, de permissionamento para dentro da empresa, para que cada funcionário puder ou não acessar o dado que ele realmente tem autorização para isso, a gente ia realmente criar um monstro, né? Então, a gente pensou muito e hoje, essa plataforma, o que que acontece? Cada funcionário tem uma política lá de acesso que ele tem autorização de ver de dados dentro da empresa, né? Então, essa plataforma, na hora que ela operacionaliza a ingestão desses dados, se eu tenho autorização para ver um dado, eu vou ver ele completo. Se você tem um parcial, você vai ver parte do dado, parte vai estar mascarado. Se você não tem permissão, você não vai conseguir acessar. Então, tudo isso foi pensado para que a gente tenha uma governança muito forte na empresa e que ela realmente, mesmo caso aqui do DevOps, né, se entrar coisa ruim, vai sair coisa ruim do outro lado, a gente conseguiu manter isso atendendo todas as políticas aqui, principalmente por conta de auditoria, né? Porque a gente é auditado lá muito o tempo todo e isso precisa estar em compliance, né? Não tem como fazer de outra forma. Com certeza. Ag- Agora, vamos mudando um pouco aqui de assunto, né? Saindo da IA, eu não poderia deixar de perguntar para o Vargas sobre computação quântica, né, Vargas? Você que é um físico, É o que que verdade. você, como que vocês enxergam? Porque, né, a gente vê essas evoluções, né, que você citou, né, Frank, em algo realmente exponencial. E de repente a computação quântica estava ali, apareceu a Generative AI, mudou, todo mundo agora está só olhando para isso. Teve o blockchain também, né? Agora tem o real digital, o Drex, assim, realmente esse mundo nosso é fantástico, né? Esse mundo da inovação e da tecnologia. Mas me comenta um pouco, se vocês puderem comentar um pouco sobre esses temas, né? Sobre computação quântica com IA, segurança, e também um pouco sobre essa questão do blockchain aí e o Drex aí, acho que Uhum. para trazer para o pessoal aí. Bom, no BB a gente está investindo fortemente, né, em estudos de computação quântica. A gente tem parcerias com o CNEI, né, que traz especialistas na área. Até acho que eu fiz a primeira aula de computação quântica do OBB, que a gente tem uns encontros lá, Uhum. de Advanced Analytics, se chama, né? Eu explicando o que era o princípio de superposição e algumas outras coisas para entrar um pouco mais no didático, né? Entender a Sim, equação um pouco mais no fundo, no sentido matemático. Eu vejo que é um futuro, tá? Um futuro que precisa maturar bastante, né? Lógico, né? Como todo. Acho que computação quântica pode ser um ponto de inflexão muito bom, né? Para a indústria tem que parar para isso, né? É, eu vejo que a gente está se preparando uhum, e precisamos investir como a gente está investindo, né? É uma tecnologia que é bastante especializada, né? Apesar de que já tem bastante livre, bastantes, né, que fazem meio que uma simulação do circuito quântico, né? A gente tem bastante sim, programação clássica que simula o circuito quântico, mesmo assim a gente consegue extrair alguns ganhos assim, né, por em cima do que trazeria de ganho. Bom, acho que essa computação quântica
tem evoluído, né? A IBM já tem umas computadores de 1.0, acho que o Google também tem bancos como o Banco Itaú, que também tem times inteiros, né? Pesquisando nisso, nós temos também nosso time pesquisando nisso. Então, acho que a gente tem que seguir investindo, né? Em uma área bem excitante, né? Bem diferente, é uma forma diferente de pensar na hora de criar modelos, né? E era de pensar na resposta, né? Na resposta mais menos estocástica, menos determinista, Uhum, né? uhum. Então, É, acho que é é futuro. isso que você falou. Você vai ter determinados problemas que vão, a computação quântica vai servir para aquela melhor, né? Para aquele problema. Isso, por exemplo, a gente sabe que a gente trabalha com bits, né? Que é 0 ou 1. Na hora de trabalhar com computação quântica, a gente fala em qubits. Então, tem bastantes graus de liberdade. Então, você pode armazenar informação em poucos qubits, né? O que a gente teria que ter toneladas, né? De bits aí nesse sentido. Sim, sim, Então, sim. ele vai trazer ganhos. Agora, como você começa a tratar esse sistema, né? É diferente como a gente trata os bits, né? Muito diferente. Aí que vem o desafio, entender a profundidade, A né? segurança também passa a ser diferente, né? Exato, até tem piadas, né? Eu já, quando estava falando algumas coisas, falava, então se vocês vão usar computação quântica no bebê, um dia a gente vai responder, você tem o salário só que talvez não, né? Né? Né, o zero Sim, tá no meio ali, não sabe. pode estar, tipo, gato vivo ou gato morto, né? Sim. A gente sai tem seu salário, não sei, toca abrir se tem no salário aí, né? Tem piadas nisso. E tá certo, tipo, tem sua realidade essa piada, que a gente ainda não conseguiu controlar muito bem esses sistemas, né? A gente tá nisso, então acho que é o futuro, não sei, eu acho que sim. Tem os pronósticos da Gardner, que mais ou menos daqui uns 8 anos, 10 anos vai começar forte isso. E acho fenomenal que a gente já está se preparado para isso, né? Eu diria que computação quântica é uma coisa que as empresas deveriam estar se preocupando e não estão, né? Os bancos estão, por Estão sempre à frente. uma questão óbvia, né? A segurança, né? A hora que a gente tiver makers em casa arrumando um jeito de fazer um computador quântico para invadir sistemas, eles vão ter muito sucesso, porque os data centers são de computadores comuns, né? De servidores bit-byte e Uhum, uhum. não quânticos. Então, é uma preocupação que as empresas deveriam ter. Obviamente, tem a maturidade dessa tecnologia que precisa acontecer, né? Mas a gente, às vezes, tem makers aí fazendo coisas que grandes empresas não fazem, né? E isso eu sempre me preocupo, eu sempre falo sobre isso. E falando de Drex, de blockchain, nós temos justamente o nosso BVX lá, que é o ecossistema do BV, a gente tem iniciativas lá em cima de blockchain, né? Tem empresas que a gente investe ou tem parcerias que trabalham com criptoativo. E no caso do Drex, inclusive, a parte de tecnologia do Drex está comigo lá no time da plataforma. A gente é um dos 14 aí que estão participando do piloto, né, do Brasil. É um dos primeiros que fizemos a primeira transação já em cima de Drex. Então, é uma aposta grande, né? Não vai substituir o dinheiro, mas com certeza vai ser muito utilizado aí. E o Banco Central vem nos surpreendendo aí com inovação, né? Sim. Vem trazendo muita coisa interessante. E de que maneira você acredita que o dinheiro digital está transformando a maneira como as transações financeiras acontecem? Eu acho que como o mundo está se digitalizando, se a gente não digitalizasse o dinheiro, ia ser muito difícil, né? Hoje tudo depende de transações digitais, né? Então, você não ter uma plataforma que tenha a governança, aqui falando novamente, tudo que é exponencial, né? Que cresce exponencialmente, precisa ter uma governança muito forte, né? E a tecnologia de blockchain, ela vai trazer isso para a gente, né? Então, vai trazer uma governança muito, muito confiável e para transações digitais, né? Então, acho que isso aí só vai trazer contribuição, eu acho que vai fazer acelerar muito mais ainda o que vem por aí nos próximos anos. Senhores, considerações finais? Já estamos encaminhando aí para os minutos finais aí do nosso podcast. Isso aí.
Queria ter uma visão de vocês, assim, como que vocês acham que o mercado financeiro, aí visão pessoal mesmo, né? Acho que não entra nem tanto aqui, ó, no caso BV, como que esse mercado financeiro digital vai estar aí daqui uns 5 anos, né? Como que, falando, né, de machine learning, de dados, como que vocês imaginam, né, vivendo dentro desse contexto, que os bancos, né, as instituições financeiras vão estar operando aí daqui uns 5 anos, né? Isso é uma Pergunta fácil para. curiosidade tranquilo. nossa aqui. Não, Vou deixar o Franklin por isso, primeiro. por isso, você vê que vocês acham, né? Só um Não, eu achismo tenho, mesmo. eu tenho uma visão, essa visão já é meio antiga, mas ela Aham. está muito atual. É, o que eu acredito é que, olhando para o que vem acontecendo nos últimos 10 anos, né, onde você tem todos os segmentos atacando o segmento financeiro, né, querendo abocanhar um pedacinho ali, empresas do varejo, de vários setores, né, se, se tornando instituições financeiras direto ou indiretamente, e os bancos ainda querendo ser bancos, né? Então, empresas diversificando seus serviços, também fazendo serviços financeiros, e os bancos até então muito ali focados em sendo bancos. O que eu vejo agora acontecendo é os bancos realmente se preocupando em diversificar também seus serviços e começar a prestar serviços não financeiros. Então, o que eu vejo é que, obviamente, os bancos dependem da licença, né, do Banco Central da vida, por exemplo, mas você tem aí o Banco Central flexibilizando a criação de instituições de pagamento, que não necessariamente são bancos, que uma empresa comum pode se tornar uma instituição de pagamento. Então, eu vejo essa mescla de serviços acontecer cada vez mais rápido e as empresas, eu acredito que daqui uns 5 anos talvez a gente não consiga definir o que as empresas são em sua essência, porque elas vão fazer todo tipo de serviço. Você vai perceber a evolução da empresa, né? Vão ser Exatamente. várias empresas dentro do. E aí, Exatamente. por isso ter uma parceria com o sistema é tão importante, porque É isso. você mais conectado, né? E mais serviços você prestar e você ter essa hipercustomização, né, de serviço, o cliente ele sentir que você entende realmente, aí o dado é tão importante para ele sentir que você está no app, mas ao mesmo tempo parece que tem uma pessoa falando com você. Exatamente. Uhum. Eu acho que isso o que você falou é realmente muito bacana aí. É engraçado, né? A gente fala, por exemplo, pega a Amazon lá, né? Ah, mas é uma livraria, agora ela faz tudo, né? Então, talvez o que ela menos faça é vender livro hoje, né? É, Então, assim, eu Cada vejo vez mais. isso acontecendo em todos os segmentos. Cada vez mais o poly e o cross-service presente em todas as. Exatamente. Mas aí interessante. acho que você falou um ponto importante, que é até uma preocupação, né, assim, que você fala, por exemplo, a Amazon, né, você começa a ter tudo lá, você tem seus dados, você tem suas fotos, aí você tem informação financeira. Então, eu acho que os reguladores, né, eles são importantes nesse sentido, porque tudo tem que ter um limite também, né, Tem. até que ponto você explora a informação das pessoas, né? E aí eu acho que também, pelo menos aí você perguntou a opinião pessoal, né? Eu acho assim, os bancos, né, que nasceram como bancos, eles têm uma importância muito grande, porque eles têm essa solidez e essa confiança de que o seu dinheiro está lá Sim. e não vão fazer tudo o que quiser com aquela tua informação e com o teu dinheiro. Então, eu acho que isso traz esse lado, né, entre regulação e confiança que é muito importante para quando você vai, pelo menos o que eu penso, né, no meu pensamento, quando eu escolho trabalhar com um banco. Inclusive, assim, tem discussões muito fortes aí no mundo sobre a privacidade dos dados, né? Sobre a propriedade do dado pessoal, né? Ainda mais com IA agora também. Exato. E aí você tem empresas que já vem trazendo uma aí há algum tempo, obviamente estão começando a ganhar mais relevância agora, defendendo a propriedade do dado da pessoa, né? Então, Sim. por exemplo, eu tenho meus dados todos que eu tenho a minha vida lá no Instagram, no Facebook, no Google, mas aquele dado é meu, né? O Google usa aquilo para ganhar dinheiro e agora temos empresas que estão querendo que o Google te dê uma cópia desses dados para que você possa usá-los também
seja para ganhar dinheiro também ou para tê-los, né? Então, Sim. inclusive o Banco Central está trabalhando aí em algumas resoluções em cima disso também, de monetização de dados, Muito que é legal. uma coisa que vai vir aí muito forte nos próximos anos. Muito Perfeito. bom. Senhores, mais algum ponto ficou pendente Faltou o aí? Vargas, né? Dar as últimas acho que palavras Não, dele é, aí. é isso, tem as considerações finais deles, mas vocês mais alguma Eu pergunta tô aí? satisfeito. Não. Satisfeitos? Então, Vargas, por favor, suas considerações finais. Bom, eu acho que bom, falando um pouco do futuro das empresas, né? Eu concordo, né, com o que o Franklin falou. Eu só faço um adendo aí em questão de experiência do cliente. Acho que vai ser cada vez melhor, né? Uma coisa que a gente está tendo muito claro, né, desde já há um tempo é que o cliente é o centro, né? E cada desenvolvimento sempre está focado em entender melhor ele para atender melhor ele, né? Então, eu acho que no BB, por exemplo, todas as áreas têm isso bem claro, né? Todas. Então, a gente sabe e se questiona sempre se o que a gente está desenvolvendo está a favor do cliente, né? E sempre que a gente decide, opa, isso está a favor do cliente, vai trazer uma melhor experiência, uma melhor oferta, vai ajudar ele a evoluir financeiramente, a gente desenvolve. Então, acho que cada vez, daqui a 5 anos, esse tipo de experiência, o cliente vai ser mais, vai estar mais confortável, mais confiável com o que a gente traz para eles. Acho que só adendando essa parte aí. O cliente cada vez mais é Excelente. dono da solução, do É serviço, do produto, né? É isso aí. Eu queria fazer só agradecer muito, agradecer o Banco BV, o Vargas, o Franklin por estarem aqui representando o banco. E acho que essa frase do Vargas no final aí, do BV, que traz esse senso de responsabilidade, né? De trazer algo para a sociedade. Isso é muito bacana de ver num banco como o BV e a gente se sente honrado de ser um parceiro aí dessa construção, tá bom? Então eu queria agradecer aqui em nome da Certsis, dos participantes aqui. Muito obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, para mim foi um prazer, estamos à disposição aí sempre. Show de bola. Prazer para mim também. Muito obrigado pelo convite. Senhores, mais uma vez obrigado. Obrigado você também aí de casa que nos acompanhou mais uma vez nesse papo aqui. Navegamos vários temas aqui, mas que tenha feito sentido para você. Valeu!